nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e nas quartas-feiras a gente fala sobre serial killers e nas sextas agora a gente vai começar a falar sobre casos sobrenaturais, coisas sobrenaturais, casas mal assombradas, locais mal assombrados, enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de assunto que parece que as pessoas gostam bastante, andaram pedindo pra gente fazer. Hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu em 1997 e que tem repercussão até hoje, e um caso muito triste porque envolve criança. É o caso de Ives Ota. Mas antes de falar do caso em si, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, nos acompanhar também nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando novidades por lá. E queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com pessoas que vocês acham que gostem. E lembre, gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque às vezes vocês assistem os vídeos e não se inscrevem. Então é muito importante vocês se inscreverem no canal. Recado dado, vamos ao caso. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro que de forma nenhuma aqui a gente quer expor a família, nem as pessoas envolvidas, tá? Nem gerar nenhum tipo de constrangimento. A gente só apenas vai relatar o caso, que já foi relatado muitas vezes, tem muito material na internet, então é uma coisa pública, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é público, não tendo assim nenhum problema então em ser falado, tá bom? Ives Yoshiaki Ota nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1989. Ele era descrito como uma criança muito doce, muito dócil, muito amoroso, muito preocupado com os pais. Inclusive fez uma redação onde ele falava sobre o amor entre as pessoas, o respeito, amor pelos animais, pela natureza. Enfim, ele era uma criança que tinha um certo desenvolvimento espiritual muito grande. Ele era filho de Masataka Ota, que era seu pai, e de Keiko Ota, que era sua mãe. O Masataka Ota, ele foi o pioneiro das lojas de R$1,99 em São Paulo, na época. Em 45 dias ele transformou todas as lojas dele em lojas de preço único. Então gerou aquela impressão de que eles tinham muito dinheiro. Eles tinham uma outra filha, que se chamava Vanessa, e era uma família oriental, uma família muito ligada à família mesmo em si. E eles começaram a crescer muito com esse negócio das lojas de 99 e isso começou a despertar a inveja de algumas pessoas. Então vamos ao caso. Masataka, né, que é o pai do Ives, ele era dono dessas lojas de 1,99 e ele tinha alguns seguranças que faziam seguranças para ele nessas lojas, inclusive 2 policiais militares. Um dele era o Sérgio Eduardo Pereira e o outro era o Paulo de Tarso Dantas. Eles eram 2 policiais militares. O Paulo de Tarso Dantas principalmente fazia segurança para o Masataka, para o filho dele, assim. O filho dele conhecia ele inclusive, e pode ter sido essa uma das causas dele ter sido morto durante o sequestro. Eles começaram a achar que o Masataka tinha muito dinheiro, porque começou a haver uma circulação, foi um sucesso, né, na época. Quem lembra dessa época, até hoje ainda faz sucesso as lojas de preço único. E então eles acharam que ele tinha muito dinheiro, que ele estava milionário, assim, que tinha muito dinheiro. Isso despertou neles uma certa inveja, uma vontade ali de querer um pouco mais, digamos assim, né? Vamos dizer assim, um egoísmo, uma ganância, né? Por parte deles. E eles montaram todo um esquema. Nesse esquema, o motoboy, que na verdade se chama Donizete Esteves, mas que ele usava o nome falso de Silvio Costa Batista. Mas eu vou chamar ele de Donizete, tá? Porque o nome real dele é Donizete. Ele usava nome falso porque ele já era procurado por roubos e outras coisas menores que ele já tinha feito. Então esse motoboy, ele chegou na casa do Ives Ota no dia 29 de agosto de 1997 de manhã. Os pais do Ives tinham saído para trabalhar. O Ives tinha ficado com a babá e com o primo, né, em casa. E assim que os pais saíram, esse motoboy chegou carregando flores, procurando por uma outra sobrinha do Masataka que se chamava Margarete. E
A babá meio sem entender, né, mas não desconfiando de nada, né, achando que realmente era um entregador, e ele alegando que carregava uma caixa que não passava pelo portão, que ela precisaria abrir o portão para que ele pudesse entrar com a caixa. Quando ela abriu o portão, ele entrou, a princípio simulando que seria um roubo, perguntando sobre cofre, perguntando sobre dinheiro, enfim. Prendeu no banheiro a babá e o primo do Ives e acabou levando o Ives embora quando ele saiu da casa. Quando a família chega, por volta das 7 horas da noite, né, mais ou menos, olha ali, a família do Ives chega, o pai e a mãe deles, e vem toda aquela movimentação de polícia, aquela coisa toda. A mãe do Ives ainda tem vários documentários onde ela relata que ela fala, nossa, aconteceu alguma coisa na casa do vizinho, né? Porque ela nunca imaginou que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com a família dela. E aí a filha dela vem e conta, mamãe levaram o Ives, e aí começa todo aquele desespero. Eles já acionaram já direto a polícia, né? E já começaram ali as investigações e já começaram ali a aguardar o contato, porque já imaginavam que poderia ser aí um caso de sequestro. O primeiro contato ocorreu no dia 30, no outro dia, no dia seguinte ao rapto da criança, né? Eles pediram $800 mil, tipo, muito dinheiro, tipo, quase $1 milhão. E o Masataka não tinha esse dinheiro. Quer dizer, aí a gente vê que eles realmente não tinham nem noção do que eles estavam pedindo, eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. Era assim, mostra um certo amadorismo, né, por parte desses bandidos. E foram negociando, chegaram a um valor de 80 mil. Só que a polícia já estava no caso. E a polícia começou a pedir provas de vida para poder certificar que a criança ainda estava viva. E eles faziam perguntas íntimas para que a criança pudesse responder, né? Inclusive o delegado fala que é muito difícil quando é criança, porque a criança ela se confunde muito. Por ser criança, ela tem uma memória muito curta, então às vezes ela não lembra o presente que ela ganhou no último aniversário exatamente. Ela pode ter ganhado vários presentes, enfim, né? Então, eles perguntavam uma coisa e os sequestradores respondiam outra, que sim, era uma coisa que só a família sabia, que era uma coisa íntima da família, mas não era a pergunta que a polícia tinha feito. A família queria acreditar que a criança estava viva, porque eles não sabiam. Por exemplo, eles perguntaram qual o último presente que você ganhou no Natal, e eles respondiam que no Natal eles viajaram para Curitiba, por exemplo. Então a família achava que a criança estava viva, porque era uma informação que pouquíssimas pessoas sabiam. No entanto, a polícia já desconfiava que nesse momento a criança já estava morta, porque não batia as informações das provas de vida. A polícia, com a sua experiência, já sabia, só que não falou nada para a família, seguindo essas investigações. E ao mesmo tempo a polícia começou a monitorar os telefones que ligavam para casa, era o telefone de orelhão naquela época. E começaram a circular os lugares, os orelhões de onde eram feitas essas ligações, e começaram a perceber que era sempre na mesma região. E deixaram alguns policiais naquela região ali, porque eles iriam ligados no mesmo telefone de novo, porque eles são seres humanos, eles vão errar, e a polícia contava com isso. E foi exatamente o que aconteceu. Durante uma das ligações, essa equipe que estava na rua foi avisada que a ligação estava sendo feita do orelhão tal, e chegaram lá e pegaram o motoboy, o Donizete, que estava terminando de fazer a ligação. Ele estava em cima da moto, terminando de fazer a ligação. Ele pensou em fugir, mas depois acho que ele repensou, viu que era melhor deixar do jeito que estava, né? E se entregou para a polícia. Com a prisão dele, começou assim, então, a se desmantelar o resto do que tinha acontecido com a criança. Ele afirmava que a participação dele tinha sido apenas buscar a criança e entregar para o Paulo Tarso, que ele não sabia o que tinha acontecido com a criança, que ele não sabia de nada, que ele só tinha pegado a criança e levado para outra pessoa. Esse Paulo Tarso era policial militar, e o Sérgio Eduardo, eu sempre esqueço os nomes, gente. Sérgio Eduardo também era policial. Eles foram ouvidos, negaram. Primeiro o Sérgio foi ouvido, negou tudo. O Paulo, quando ele foi ouvido, ele já foi ouvido, já agiu de uma forma muito estranha no seu depoimento. Já chegou com álibi, assim, já chegou preocupado em negar, assim, de uma forma muito esquisita. Não condiz com o comportamento que se esperaria dele, segundo os policiais que atuaram no caso.
Bom, aí a partir daí eles foram até a casa deles e começaram a vasculhar a casa de todos. A princípio não encontraram nada. Retornando à casa do Donizete, eles perceberam uma certa diferença no piso do quarto da criança, da sobrinha, né, do Donizete, que era um bebê. Tinha um berço e debaixo do berço tinha um volume diferente, como se o piso tivesse sido feito recentemente, alguma coisa assim. Eles acharam estranho e começaram a quebrar, que se quebrou muito fácil, até por conta dos gases corporais da putrefação do corpo, que acabou fazendo com que aquele piso ficasse solto praticamente. E começaram a cavar ali e não demorou muito para encontrar o corpo da criança, tá? A criança foi encontrada dentro do buraco, deitadinha de lado, com 2 tiros no rosto. Aí continuaram as investigações e descobriram que logo no primeiro dia a criança reconheceu o Paulo Tarso, que era um policial, porque ele fazia segurança nas lojas do pai do menino, fazia segurança do menino, então ele era alguém que o menino conhecia. Inclusive ele chegou a falar com o pai no domingo, depois do sequestro, falando que ia ajudar e tudo, assim, super cínico, super sem noção, né? E a criança viu ele e reconheceu ele como o segurança do papai. E aí eles decidiram simplesmente que tinham que tirar a vida da criança, porque ela havia os reconhecido. Eles deram leite com Todd para a criança, tipo aquele todinho, né, com comprimidos para dormir. A criança inocentemente tomou, dormiu, colocaram ela dormir, cavaram o buraco, colocaram ela dormindo dentro do buraco e deram 2 tiros no rosto que foram fatais. A crueldade é indescritível nesse caso, né, gente? É uma coisa absurda, a gente ter que relatar isso, é muito cruel. Mas enfim, faz parte do caso. Como eu disse, a gente não tem intenção aqui de causar nenhum tipo de sofrimento ou de transtorno ou nada para a família. A gente está só relatando o caso, tá? Bom, após eles foram encontrados, o corpo da criança foi encontrado, foi desvendado então que ele havia sido sequestrado mesmo, que foram a julgamento os 3 envolvidos, né? O Paulo, o Tarso, o Sérgio, Eduardo, que eu nunca me lembro o nome dele, e o Donizete, que é o motoboy. Os 3 foram processados pela morte, homicídio doloso, ocultação de cadáver e sequestro, né? Com um monte de agravante aí, pra ser menor, de 12 anos, enfim, um monte de coisas aí que entraram aí. O Paulo e o Sérgio Eduardo, o Paulo Tarso e o Sérgio Eduardo, minha cabeça não consegue guardar, eles foram condenados a 45 anos de prisão cada um, porque eles foram responsáveis pela morte mesmo, um dos 2 que ele atirou. Eu não consegui saber exatamente quem foi que deu o tiro, eu acho que eles não têm essa informação exata. Se fala que os 2 responderam igualmente, então não sei se eles não conseguiram desvendar, se eles não confessaram, eu não sei dizer pra vocês. Eu sei que os 2 pegaram pena de 45 anos. O Sérgio Eduardo, ele recorreu dessa pena e teve a pena dele diminuída para 35 anos, por ser considerado que a participação dele foi uma participação menor no caso. Então, o que nos leva a entender que quem deu o tiro foi o Paulo Tarso, pelo entendimento do julgamento mesmo que aconteceu. E o Donizete pegou 43 anos de prisão, tá? Desde 2005 eles estão no regime semiaberto. Só para deixar claro, estão semiaberto. Hoje já deve estar beirando aí já a possibilidade de um regime aberto para eles. O pai do Ives, ele ficou muito, lógico, sofreu muito no começo e decidiu de uma forma muito, muito bonita fazer um perdão para esses criminosos. Ele decidiu que ele não poderia viver com aquele ódio, então que ele tinha que perdoar para que ele pudesse seguir em frente. 4 meses depois que o Ives morreu, a mulher dele ficou grávida de novo da Isis, que eles acreditam que seja a reencarnação do Ives, mas aí já é uma outra história. E então eles decidiram optar pela paz, pelo perdão, para que eles pudessem ficar em paz.
Então ele decidiu participar de um programa onde ele ia ficar frente a frente com os criminosos. Os 2 policiais militares se recusaram, mas o Donizete aceitou. Ele ficou frente a frente com o Donizete. E eu vou ler aqui para vocês as palavras que ele disse, um trechinho das palavras que ele disse para o Donizete quando ele ficou frente a frente com ele. É duro para um pai vir até aqui. É fácil salvar um amigo, difícil salvar um inimigo. Eu estou aqui para te salvar. Então ele perdoou, de fato mesmo, de coração. É uma coisa assim, muito difícil, né, de acontecer. E disse ele que saiu da cadeia se sentindo muito melhor, muito mais livre, muito mais leve, depois de ter tido esse perdão, que para ele foi mesmo que ter sido simbólico, mesmo tendo sido apenas para um dos acusados. Ele perdoou todos e, enfim, seguiu a vida dele. Eles seguiram uma vida de carreira política. Hoje a Keiko, ela é uma deputada federal, se eu não me engano. Não sei se ainda é, mas era. E ele também entrou para a política. Eles fizeram vários projetos visando atender as vítimas de sequestro, as vítimas desse tipo de crime. E fazem um movimento muito bonito com relação a isso, tá? O pai, o senhor Masataka, morreu agora no ano de 2021, tá? Se eu não me engano, foi fevereiro de 2021. Então hoje está só a mãe viva, tá? Com as 2 filhas, a Isis e a Vanessa, que elas já tinham. Mas ela continua na luta, ela continua, como eu disse, eu não sei se ela ainda é ou se ela era deputada federal, mas ela está na política tentando aí lutar por justiça para as pessoas que sofrem o que eles sofreram. Na minha opinião, um casal de uma grandeza espiritual muito grande, vindo de uma criança também de uma grandeza espiritual muito grande. Se houve reencarnação ou não, aí já é outra história, já seria caso para outro vídeo que a gente poderia até fazer, mas é uma prova de um perdão, e que o perdão ele liberta, né? É a prova maior de que o perdão ele liberta. Só que sim, pouquíssimas pessoas eu acho que conseguiriam perdoar como eles perdoaram, né? Foi uma crueldade muito grande com o filho deles. Mas enfim, esse é o caso. Espero que vocês tenham gostado da forma como foi contado. Deixem aí o seu like se vocês ainda não deixaram, se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram e compartilhem com quem vocês acharem que gosta do caso, tá bom?